Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre o livro de Salmos. Sempre bom retomarmos o objetivo do nosso curso, que pode ser condensado nessa declaração, nesse curso. Buscaremos conhecer a estrutura do livro de Salmos, suas principais características e como nós podemos aplicá-los à nossa vida cristã. Essa é a nossa sexta aula. Hoje nós vamos estudar o Salmo 51, que aqui colocamos sob o título Saindo do Abismo. Este é um salmo de confissão, é um salmo penitencial. Eu gostaria de ler o texto do Salmo 51. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Este é mais um salmo atribuído a Davi. Como nós já dissemos, é um salmo de confissão, ou um salmo penitencial. Ele inicia-se com uma confissão de pecado. Ao lado do Salmo 32, esse salmo ele tem uma relevância, em especial porque ele está associado a fatos e acontecimentos da vida de Davi, que são muito conhecidos. As pessoas que têm algum contato com a Bíblia, em especial com o Antigo Testamento, certamente já leram ou já ouviram a história de Davi e Betseba. Esse relato histórico está lá em 2 Samuel, capítulo 11, e também no capítulo 12, os versículos de 1 a 15. Resumindo, Davi estava no seu palácio e contempla da janela do seu palácio uma mulher bela, e ele deseja aquela mulher. Procura saber quem é aquela mulher e lhe é dito que ela é Betseba, esposa de Urias. Urias era um heteu, membro do povo heteu ou hitita, um reino que desapareceu, mas que foi muito próspero na região hoje entre o norte da Palestina e a região
também da Turquia atual. O que Davi faz? Davi manda buscar aquela mulher, se deita com aquela mulher, comete adultério com ela, usando da sua posição de poder como rei de Israel. E ele não apenas adultera com ela, mas ele trama um plano junto com seus generais para que Urias, que era um guerreiro que servia no seu exército, para que fosse colocado durante uma batalha numa posição em que ele pudesse ser morto pelas armas dos inimigos. E assim acontece. Urias, numa batalha, é colocado numa posição difícil e lá ele perde a vida. Na prática, o que acontece é que Davi tramou a morte daquele homem, então ele se tornou também responsável por aquela morte, por homicídio, não apenas pelo adultério com a sua esposa, mas também pelo homicídio de Urias. Depois que Urias morreu, Davi tomou aquela mulher como esposa e tudo parecia estar bem, tudo parecia estar sob controle, até que ele recebe a visita do profeta Natã. O profeta Natã conta uma história para ele. Diz, olha, um homem tinha uma ovelha, apenas uma ovelha, a qual ele amava muito, e um homem poderoso que possuía muitos animais, tinha um rebanho muito grande, desejava aquela ovelha e matou aquele homem para se apossar da única ovelha que ele possuía. Davi, ao ouvir esse relato, se enfurece, pergunta ao profeta quem poderia ser aquele homem que cometeu tal crime, e o profeta Natã diz a ele, você é esse homem, porque foi exatamente isso que você fez. Você que recebeu de Deus tudo, você que se tornou rei de Israel, você que foi abençoado com toda sorte de dádivas da parte de Deus, que podia ter tudo, você agiu assim. Você cobiçou, você se apropriou da mulher de outro homem e também tramou a sua morte. Davi, ao ouvir isso, declara de imediato, pequei contra o Senhor. E esse Salmo 51 ele é escrito dentro desse contexto da revelação do pecado de Davi e do seu arrependimento. Aqui nós vamos perceber que há um contraste claro. Ele, Davi, pecador, se dirige a Deus, o Deus Santo, e ele não esconde, em momento nenhum, o seu ato, a sua condição de pecador e sujeito, portanto, à condenação de Deus. É interessante que Davi, como soberano, como rei, agiu contra a lei de Deus, mas ao ser confrontado pelo Senhor, através de Natã, o profeta, não se voltou contra o profeta, não negou a realidade do seu pecado, não buscou justificar o seu pecado, mas ele se arrepende e busca de Deus o perdão e a restauração. É por isso que esse salmo ele tem como tema principal exatamente isso. Como pecadores que somos todos, não apenas Davi, mas todos nós, como pecadores nós merecemos a morte, a condenação, mas o perdão de Deus é dado àqueles que se arrependem. E isso é resultado único e exclusivamente da misericórdia de Deus. Esse salmo ele pode ser dividido em 5 partes principais que aqui se encontram, que é a estrutura, o esboço desse salmo. Na primeira parte, Davi apela à misericórdia de Deus. Depois ele reconhece e confessa o pecado, busca de Deus a purificação, manifesta o seu anseio pela restauração de Deus e declara a bondade e a bênção de Deus sobre o seu povo. Os versículos
iniciais desse texto, que estão aqui, vão marcar o tom de todo esse salmo. O salmo começa com Davi rogando a Deus misericórdia e perdão. Ele se dirige a Deus e pede ao Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Como pecadores que somos, nós não podemos esperar de Deus a justiça, embora ela seja devida. Davi aqui não busca a justiça de Deus, porque se ele buscasse exclusivamente a justiça de Deus, ele seria condenado. Lembrando que a lei mosaica coloca em diversos momentos que aquele que adultera, aquele que comete homicídio é digno de morte. Davi estava debaixo dessa condenação. E ele não tem outra alternativa. A alternativa dele é buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Porque se nós formos julgados por Deus, segundo a justiça de Deus, que é perfeita, certamente seremos condenados. Mas aquele que busca ser restaurado pelo Senhor precisa confiar na misericórdia de Deus. Por isso que Davi se refere aqui à multidão das tuas misericórdias. Ele vê o Senhor, ele compreende o Senhor, não como o juiz apenas, mas aquele que é misericordioso, e não apenas misericordioso, mas a sua misericórdia ela é superabundante. Por isso ele se refere à multidão das misericórdias. E a palavra que aparece aqui, Hesed, é uma palavra que surge na Bíblia, no Antigo Testamento, em vários momentos, e é traduzida em nossas Bíblias de maneira geral como misericórdia, mas aponta para o conceito do amor de Deus, o amor fiel de Deus, o amor oriundo do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. Davi está então vindicando a misericórdia de Deus, o amor fiel de Deus, baseado na aliança do Senhor com ele. E aqui, nos versículos seguintes, na última parte do versículo 1, no versículo 2, Davi usa algumas expressões para se referir ao seu pecado, ao seu erro. Ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa tríade que aqui aparece, transgressão ou transgressões, iniquidade, pecado, com palavras diferentes, que têm sentidos um pouco distintos na língua hebraica. Transgressões, traduzido aqui em nossa Bíblia, refere-se a infringir a lei ou ao mandamento. Iniquidade tem a ver com torcer ou distorcer o caminho ou os padrões morais. E pecado tem o significado de errar o caminho, errar o alvo, não conseguir alcançar determinado padrão. E tudo isso mostra que Davi não estava, em momento algum, preocupado em ocultar o seu pecado, tanto que ele não poupa palavras para descrevê-lo. Mas ele pede que as suas transgressões sejam apagadas. Ele pede que a sua iniquidade seja lavada. Aqui a palavra usada lá no original tem o sentido de lavar uma vestimenta mesmo, usando essa possibilidade de lavar. E ele pede também para ser purificado do seu pecado. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi prossegue, a partir do versículo 3, ainda nessa sua caminhada, nesse seu percurso de reconhecimento do pecado.
Ele reconhece a necessidade da misericórdia de Deus e também reconhece e confessa o seu pecado. Quando ele nos diz no versículo 3, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está dizendo, olha, eu sei que sou pecador. Eu sei que o meu pecado, a minha transgressão está diante de mim a me acusar cotidianamente. O caminho da restauração, o caminho do perdão, começa a partir daí, com o reconhecimento do pecado. Se nós formos pelo caminho da negação, se formos pelo caminho da racionalização, se formos pelo caminho da atribuição da culpa a outros ou a outras coisas, nós jamais encontraremos o perdão de Deus. Por isso ele diz no versículo seguinte, versículo 4, pequei contra ti somente. Aqui há algo interessante. Ele havia pecado contra Urias, havia pecado com Betseba. Então poderíamos imaginar que esse pecado estava no nível do relacionamento entre as pessoas com o próximo. E é claro que essas pessoas foram afetadas e prejudicadas pelo pecado de Davi. Mas ele diz, pequei contra ti somente. Significa dizer que o pecado praticado, todo ele, é pecado contra Deus. Porque ele parte do ponto em que nós nos voltamos contra a lei de Deus, seja ela a lei escrita, os mandamentos da palavra do Senhor, seja aquilo que o Senhor colocou no coração do homem, a sua consciência mesmo, a lei moral, a que todos os seres humanos têm acesso, porque Deus colocou isso no coração de todos. Então, todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. Ele prossegue no versículo 5, fazendo uma declaração que está relacionada com a doutrina da queda, a doutrina da depravação humana, quando ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Na verdade, o que Davi está dizendo aqui é que ele reconhece que não apenas pecou, mas que a sua natureza é pecadora. E todos nós somos pecadores, nascemos pecadores, porque os nossos pecados, os atos objetivos que praticamos são consequência dessa natureza caída, pecaminosa, que herdamos dos nossos primeiros pais. Quando Adão e Eva resolveram se rebelar contra Deus, aquela rebelião trouxe como consequência a queda, e essa queda afetou a todos os seres humanos que viriam a nascer. É um conceito teológico que nós chamamos de solidariedade da raça. Por isso a Bíblia diz, está aqui o texto de Romanos 3,23, o apóstolo Paulo diz claramente, todos pecaram, não alguns, mas todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Davi busca de Deus a purificação. No versículo 7, ele pede ao Senhor, purifica-me, Senhor. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O hisopo era um arbusto que era usado numa cerimônia de purificação de um leproso. Está lá em Levítico 14, de 1 a 7, depois você pode conferir. Ali era usado sangue de um animal e água, e isso era aspergido sobre o leproso, para que ele pudesse ser limpo da sua lepra. Lembrando que a lepra era uma doença com implicações muito profundas na sociedade de Israel. O leproso era considerado imundo. Ao se aproximar de uma aldeia, de uma cidade, o leproso deveria gritar, imundo, imundo, para que todos soubessem que ele estava se aproximando.
Davi está se comparando aqui a esse leproso, que necessita ser purificado. Por isso ele faz a referência a esse ritual, a essa cerimônia de purificação do leproso usando o hisopo. E Davi anseia aqui por poder, mais uma vez, ter a alegria de estar na presença de Deus, a alegria do louvor, da adoração. Ele pede: Senhor, faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele estava triste, ele estava, como mesmo declara aqui, os seus ossos estavam esmagados. Aqui é o sentido do peso do pecado. Mas ele deseja, mais uma vez, poder se alegrar na presença de Deus. É um anseio do coração dele. Por isso, ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra usada aqui, verbo bará, é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aponta aqui para o ato criador de Deus. Não criar a partir de algo que já existe, mas trazer à existência algo novo. O que Davi está dizendo: eu preciso que o Senhor me dê um novo coração. Eu preciso que o Senhor purifique a minha vida de forma que eu tenha um coração novo. Isso se relaciona diretamente com a doutrina da conversão, a metanoia, que vai ser exposta e aprimorada e desenvolvida no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem várias referências a esse ato de Deus de mudar o interior de alguém. O texto de Ezequiel 36, 26, que está assinalado aqui, diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A mudança que nós necessitamos, ela só pode ser efetuada por Deus. Para servirmos a Deus de fato, precisamos receber dele uma nova natureza. E aqui Davi pede ao Senhor: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi havia presenciado o que aconteceu com Saul. O texto está aqui marcado, você pode conferir depois. Onde Saul, depois de ter sido ungido rei de Israel, por causa da sua desobediência, do seu pecado, foi rejeitado, reprovado por Deus. O texto diz que Deus retirou dele o seu Espírito Santo. Davi está pedindo: Senhor, por favor, não tire de mim o teu Espírito. Esse certamente era um temor que Davi tinha, algo que talvez o apavorasse, pela experiência que ele foi trazido à presença de Saul para tocar a sua harpa, para acalmar o coração de Saul, que vivia já sob os efeitos dessa alienação de Deus. Lembrando que nós, que cremos no Senhor Jesus, os cristãos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha esse ministério, digamos assim, de atuação temporária, esporádica, usando algumas pessoas, profetas, reis, sacerdotes, ou mesmo pessoas comuns que eram usadas por Deus, eram cheias do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não permanecia. Mas hoje, depois do Pentecostes, em cumprimento da promessa de Jesus, que disse que iria enviar um outro Consolador para que estivesse para sempre conosco, o Espírito Santo foi dado a todo aquele que crê. E ele é o selo do Espírito Santo. Ele é o selo da salvação. Podemos entristecê-lo, podemos extinguir a sua chama em nós, mas não perderemos essa marca do Espírito, porque essa é a garantia da salvação de todo aquele que crê no Senhor. A partir do versículo 13, Davi manifesta seu anseio pela restauração de Deus. Ele diz, inclusive, que deseja
proclamar para os pecadores a salvação, ensinar aqueles que estão desviados do caminho do Senhor, para que voltem para os caminhos de Deus. Ele diz: Senhor, eu quero ser restaurado, então eu ensinarei os teus caminhos. Ele vai usar a sua experiência de perdão como essa motivação para que outros venham a conhecer a misericórdia de Deus. E ele faz aqui uma declaração que é extraordinária. Dentro do contexto do Antigo Testamento, com todo aquele sistema de sacrifícios, de leis, de cerimônias, de festas, como a Páscoa, como a Festa das Cabanas, e outras celebrações, ele declara, versículo 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Ele está dizendo, olha, de nada adianta você cumprir todos os rituais, você se aproximar de Deus, você fazer todo e qualquer sacrifício, como era a prática da religião judaica. O que Deus requer de nós é amor e obediência. Caso contrário, tudo se torna frio, tudo se torna vazio e sem sentido. Por isso ele diz, o espírito quebrantado e o coração compungido, a esses não rejeitarás. E Deus de fato não rejeita o coração quebrantado diante dele. Porém, há advertência em vários momentos, especialmente nos textos proféticos, como esse que está citado aqui, Isaías capítulo 1, versículo 11. Confrontando essa religiosidade vazia, o profeta usado por Deus diz, de que me serve a multidão, de que me serve a mim, a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos. O que Deus deseja receber de nós não é um sacrifício entregue no altar, representado aqui pelos animais que eram sacrificados, mas o nosso coração depositado diante dele, nosso coração rendido a ele. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Isso sim é o que Deus aceita. Por último, Davi aqui declara, proclama a bondade de Deus e a bênção de Deus sobre o seu povo. Versículo 18. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. E mais, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui ele está proclamando a bondade de Deus a todo o povo. A bênção ela não é apenas individual, mas ela é também comunitária, ela alcança o povo. Davi, ele era um líder, e a restauração da sua vida com Deus, do seu relacionamento com o Senhor, também traria bênçãos para o povo que ele liderava. E ele diz, te agradarás, então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Sacrifícios de justiça. Aqui é usado o mesmo verbo que foi o mesmo verbo que aparece no versículo 16, quando ele diz, não te comprases com a multidão de holocaustos. Ele diz, te agradarás com os sacrifícios. O que ele está dizendo é que aquilo que for praticado de forma humilde, contrita diante do Senhor, será aceito. Deus assim se agradará. E todo o povo de Deus será também abençoado. Aqui eu gostaria de, já indo para a conclusão, fazer essa citação aqui de John Stott, do teólogo John Stott, quando ele diz, quando nos vemos como realmente somos, por um lado rebeldes contra Deus e sob o julgamento dele, por outro prisioneiros de uma natureza corrupta, é que, como Davi,
nos desesperamos com nossa condição e clamamos a Deus por misericórdia. Foi exatamente isso que Davi fez. Quando nós nos vemos como realmente somos, precisamos enxergar a nossa natureza pecadora e saber que nós somos dependentes de Deus. Saber que a misericórdia de Deus é a garantia de que não seremos julgados como o mundo será julgado. Cabe aqui dizer que para aqueles que creem no Senhor Jesus, essa é uma realidade completamente diferente. O texto que está aqui, 1 João capítulo 1, versículo de 6 a 9, nos fala um pouco sobre essa realidade, que é um grande consolo para nós. Aquilo que no Antigo Testamento ainda era percebido de maneira, vamos dizer assim, ainda pouco clara, é trazido à luz através da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para aqueles que creem no Senhor, o perdão já está garantido, desde que nós tenhamos a consciência de que Jesus, nosso Senhor, morreu para nos garantir acesso à presença de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, e somos pecadores, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra às nossas vidas. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.